talvez a pior tragédia humanitária dos nossos tempos seja realmente o que acontece em Gaza, né? Nós tivemos aí às 2h20 da manhã da terça-feira de ontem, o horário local ali na faixa de Gaza, uma retomada de uma ofensiva militar muito mais bruta por parte de Israel, que atacou ali, promoveu bombardeios e ataques aéreos a dezenas de alvos no enclave, justamente no horário ali do chamado Suhur, né, que é a refeição antes do amanhecer feitas pelos muçulmanos em preparação para um dia de jejum, em pleno Ramadã. Né? A gente está no mês sagrado do Ramadã para os muçulmanos, e esse ataque foi feito para pegar as famílias reunidas, ataques simultâneos em mais de 100 locais, e causar o número de vítimas que causou. Não existe justificativa para o ataque ter sido feito nesse horário, desse jeito, dizer que foi para capturar ou para assassinar líderes do Hamas, o que a gente sabe que, primeiro, já viola a legislação internacional, você fazer esse tipo de ataque com esse objetivo, mas, no caso, foi mesmo para atingir locais residenciais e para matar a população civil. É descarado, não existe qualquer tipo de explicação que possa justificar esse ataque feito dessa forma, feito no horário que foi, inclusive, né? Mais de 400 palestinos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, foram 404 pessoas mortas, incluindo mais de 170 crianças. Obviamente, esse ataque do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve o sinal verde de Washington antes de lançá-lo, e aí a gente vai abordar primeiro aqui quais são as razões, né, do Netanyahu, que a gente vê aí numa imagem de uma declaração dele em cadeia nacional de rádio e TV em Israel. Por que Netanyahu promoveu esse ataque? Né? E aí a gente tem várias razões que são explicadas principalmente pela questão da política interna de Israel. O repórter Hamdan Salhut, da Al Jazeera, aquele que está falando de Jordânia, diz que, embora Israel tenha acusado, inclusive o Hamas, de rejeitar várias propostas feitas pelos negociadores do cessar-fogo, as negociações foram paralisadas na prática pelo Netanyahu, que se recusou a iniciar as negociações sobre a segunda fase desse acordo de cessar-fogo em 6 de fevereiro. Aí a gente tem que retroceder um pouquinho para, inclusive, lembrar como é que foi costurado esse acordo de cessar-fogo que era estabelecido ali em 3 fases. Né? A primeira fase, a gente viu, teve a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos que na prática eram reféns também, porque muitos deles, inclusive, presos sem um julgamento, presos sem mandado, e alguns, inclusive por pura perseguição política, você via ali que não existia qualquer tipo de acusação formal consistente, mas houve essa troca ali, a retirada parcial de tropas israelenses e a possibilidade de aumento da ajuda humanitária para Gaza. E esse acordo estipulava até 1º de março, ali 6 semanas depois, o fim da primeira fase, e aí Israel e Hamas entrariam ali na segunda fase. Essa fase deveria começar com acordo para encerrar permanentemente a guerra antes da libertação de todos os reféns israelenses vivos mantidos pelo Hamas, em troca de Israel também libertar prisioneiros palestinos de alto perfil, né? Lideranças que seriam lideranças mais importantes, inclusive da Palestina. E também devia incluir a retirada das tropas israelenses que ainda permanecem em Gaza ao longo do período de 6 semanas. Só que a gente viu que isso não aconteceu, né? E principalmente porque o primeiro-ministro israelense se recusou a entrar na fase 2. Houve um fortalecimento da sua coalizão de extrema-direita, inclusive com o retorno de um ministro que havia saído, que era um dos extremistas, e isso, à época que foi fechado o acordo, já existia, inclusive, essa perspectiva. É bom a gente lembrar que tiveram entrevistas ali do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando a respeito se ele acreditava que o cessar-fogo seria cumprido integralmente, e ele mesmo colocava em dúvida. É muito curioso isso, né? Curioso e trágico, porque ele se vangloria de ter ajudado a costurar esse cessar-fogo e, ao mesmo tempo, ele já sabia que aquele cessar-fogo não duraria. Então, houve ali um retorno das negociações, só que as negociações foram barradas pelo próprio Netanyahu, que, pelo próprio fortalecimento, de novo, do seu governo por parte de integrantes da extrema-direita, né, que acabaram voltando
ali a gente já sabia que a sinalização era muito ruim. E, voltando aqui para essas razões, vários analistas israelenses dentro da oposição disseram justamente isso, que era um plano, desde o início, uma retomada dos combates para retornar a uma guerra de larga escala, lembrando que o governo de Netanyahu acredita que Israel tem objetivos a cumprir no que diz respeito à faixa de Gaza, inclusive aquele declarado por Donald Trump naquela arte feita por inteligência artificial que mostrava ali um resort, né, uma riviera na faixa de Gaza, ou seja, a evacuação, o deslocamento de todos os palestinos do local. Né? Então, a gente tem aí digamos, um interesse não declarado publicamente, aliás, até declarado publicamente por alguns integrantes do governo de Netanyahu e por próprios membros e alguns apoiadores políticos de Donald Trump. Agora, como é que esse cessar-fogo, né, como é que está o papel desse presidente dos Estados Unidos na implosão desse cessar-fogo? Né? Nós temos essa matéria aí do Middle East Eye, que conta justamente isso, né, porque traz alguns bastidores de como diplomatas árabes tentaram fazer com que esse cessar-fogo tivesse a sua fase 2 garantida, mas o fato é que o que alguns acabaram encarando nessa mesa de conversa foi que a imagem de Trump como mediador forte foi abalada depois das revelações que o seu enviado, o Steve Witkoff, pressionou Netanyahu, teria pressionado Netanyahu a aceitar o cessar-fogo, né, durante esse processo, mas Netanyahu, que tem uma boa relação com o Trump, falou, olha, não vou aceitar não, porque para mim não é interessante politicamente, e não é mesmo, até porque o Netanyahu continua respondendo à justiça israelense diversas acusações, inclusive crimes ligados à corrupção, e a manutenção da guerra, para ele, interessa, para ele continuar se mantendo no poder. Inclusive, o rei Abdullah da Jordânia, ele que desempenhou um papel crucial a alertar Donald Trump sobre os riscos do plano dele, que poderiam, inclusive, voltar a alimentar o extremismo, ele não conseguiu ali ser uma figura que conseguisse viabilizar qualquer tipo de plano, inclusive de reconstrução da própria Palestina, porque o que estava sendo discutido ali não era só o cessar-fogo, não era só a interrupção dessa ofensiva militar, mas também o que aconteceria com a Palestina depois. Os países árabes fizeram um plano, inclusive orçaram ali em pouco mais de 50 bilhões de dólares o início dessa reconstrução da faixa de Gaza, só que esse plano foi rejeitado pelos Estados Unidos e foi rejeitado também por Israel. Agora, esse podcast aqui da Al Jazeera, chamado Inside Story, trouxe uma reflexão interessante, importante aqui, do secretário-geral da Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti. E ele fala que, na prática, mesmo durante o cessar-fogo, houve uma série de violações dos direitos dos palestinos. Segundo ele, pelo menos 1.200 violações, incluindo a morte de 175 pessoas, antes mesmo desse último ataque a Gaza. Então, nesse período, 175 pessoas morreram, só que não foi só isso, inclusive a gente já comentou aqui na outra manhã, 17 dias antes, né, desse rompimento do cessar-fogo, Israel colocou Gaza sob um cerco completo, impedindo que qualquer tipo de ajuda humanitária chegasse ao local, inclusive água, alimentos, medicamentos, interrompeu o fornecimento de eletricidade, o que afetou a usina de dessalinização responsável pelo abastecimento de água da população. Então, temos ali uma população que está passando necessidades óbvias e não tem sequer, muita gente não tem sequer água para beber. Né? Então, a gente tem aí, segundo ele enumera 3 crimes de guerra acontecendo na cara do mundo ao mesmo tempo. Né? O crime de guerra de genocídio, o crime de guerra de punição coletiva, incluindo pessoas famintas, e o crime de guerra de limpeza étnica, que Israel agora está ameaçando realizar na parte norte de Gaza. E isso, obviamente, sem a gente esquecer da situação da Cisjordânia, porque o exército israelense expulsou mais de 50 mil pessoas do campo de refugiados de Jenin e também dos campos de Tulkarim, no Shams, e agora está ameaçando transferir as ações de guerra para a cidade de Nablus e o campo também, afetando os campos de refugiados na região. Ou seja, isso não é uma guerra contra o Hamas.
Isso é uma guerra contra o povo palestino. Está cada vez mais evidente, e, inclusive, quem tem essa matéria do Outras Palavras, quem foi ao ar ontem, é muito tocante, mas as pessoas precisam saber o que está acontecendo em Gaza, e a gente recomenda a leitura para que se saiba, né? É preciso que, primeiro, que a gente não fique só nos números. Quando você fala só de números, parece que não existem histórias por trás de cada número, por cada família, por cada vítima, por cada pessoa que está passando fome, que está passando sede em Gaza. Então, é importante que as pessoas fiquem sabendo disso para humanizar, né? Para que não sejam só algarismos e estatísticas que circulem. Agora, além da situação, a gente tem uma situação que é terrível, né? Existe, segundo esse artigo aqui no The Conversation, da professora de Direito Internacional Público e Relações Internacionais na Universidade de Sevilha, Carmen Marques Carrasco, a consolidação de um padrão. A ofensiva israelense que foi promovida a partir de terça-feira, ela não reacendeu só a violência em Gaza, mas consolida na prática um padrão de ataques sistemáticos contra a população civil e infraestrutura essencial, constituindo, segundo ela, crimes contra a humanidade. Então, o que nós estamos vendo, e isso é importante também falar, se isso aqui for o novo normal, mesmo em guerras, mesmo em combates, a gente precisa ressaltar, Gaza é um território ocupado por Israel. Então, não existe nem esse conceito de guerra que se tenta vender, né? É uma ofensiva militar com fins de genocídio contra um território ocupado pelo próprio Estado. E quando um território é ocupado por um outro Estado, esse Estado, inclusive, tem obrigações que não são cumpridas nem em tempos de paz, quanto mais agora, nesse período de ofensiva militar de Israel. Então, é importante a gente refletir a respeito não só da reação, porque existe muita repercussão internacional, de fato, muitos líderes condenando, mas efetivamente não existe nada sendo feito, né? Muita declaração, muita nota, mas o povo palestino continua sofrendo e não existe nenhuma perspectiva de que pare de sofrer em breve. E, ao mesmo tempo que nós temos isso, aqui finalizando, existe nos Estados Unidos, a gente comentou aqui também, mas uma repressão muito grande ao movimento nas universidades pró-Palestina, né? Nós tivemos uma prisão agora na sexta-feira de Leca Cord, uma estudante palestina da Universidade de Colômbia, que é mais um exemplo desse tipo de ofensiva que Donald Trump está empreendendo no meio acadêmico, né? Ele, inclusive, cortou 400 milhões de dólares de ajuda à Universidade de Colômbia. E, no caso dessa prisão, é a segunda prisão que é feita. Nós tivemos já antes, que foi aqui a detenção que nós comentamos do Mahmoud Khalil, preso em 8 de março, transferido para uma prisão na Louisiana sem aviso prévio. Ele que possui um green card, que lhe dá status de residente permanente, mas está sendo ameaçado de deportação, mesmo essa deportação sendo ilegal. Então, existe, ao mesmo tempo, uma ofensiva militar em Gaza, que continua na prática com a política de terra arrasada empreendida pelo governo de Israel com o apoio dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos existe um movimento de silenciamento daqueles que querem denunciar os crimes que estão sendo cometidos ali contra os territórios ocupados da Palestina. Por isso que é importante a gente discutir essa questão, mas também circular a informação, circular essas histórias e circular as motivações reais desse ataque de Netanyahu, que as próprias famílias de reféns israelenses que estão ali nas mãos do Hamas falaram, né? Houve ali uma declaração, o governo israelense desistiu dos nossos familiares, desistiu dos reféns, porque na prática o que acontece é isso, essa atitude não colabora com ninguém, só colabora com a própria manutenção do poder de Netanyahu e também com as negociações das vendas de armas dos Estados Unidos para Israel. O resto da humanidade, principalmente o povo palestino, só tem a perder.